Bom, 13h24, nós estamos no ar com o Gaúcha Mais para a PUC. Inscreva-se no mestrado e doutorado da PUC. Conheça todos os programas de pós-graduação com inscrições abertas. Saiba mais em pucrs.br/estúdio na PUC-RS. Bom, a gente já trouxe, né, no início aí do programa, um pouquinho antes com os guris do Sala de Redação, né, um outro assunto que nós também iríamos ampliar na tarde de hoje, né, que é com relação ao preço dos ovos, né? Quem costuma ir com frequência ao supermercado, claro que acompanha o preço dos produtos, né? Só que ultimamente mais de alta do que de baixa nos preços, né? E aí tem esse item, né? O ovo que subiu bastante nos últimos meses. Pra gente ter uma ideia, né? Aqui no estado a caixa com 30 dúzias subiu cerca de 30% desde o começo do ano. Agora, por que será esse aumento tão expressivo, né? É o que a gente vai saber agora, conversando com José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, a ASGAV. José, boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde a todos, e também para nós é uma satisfação poder estar participando e poder também levar as informações aí acerca desse alimento aí, um dos mais completos do mundo, né, em relação à nutrição, né, e explicar aí o que está acontecendo também aos ouvintes aí da Rádio Gaúcha. Pois é, né, José, em comparação com as carnes, o ovo é a opção mais barata de proteína, mas de uns tempos para cá, né, como a gente já falou, esse preço tem tornado aí o ovo não tão popular assim, quer dizer, um aumento considerável aí de quase 30% é bastante. E aí a gente precisa da tua ajuda aí para entender o que pesa nesse valor, né, José? Com certeza, e nós precisamos também, né, nesse contexto todo, quando a gente chega a esse momento assim que houve o destaque aí no preço de um alimento hoje, que como você bem falou, ele é, né, opção, ele é alternativa, mas ele também é versátil, né? O ovo tu prepara tanto o ovo, vamos dizer assim, convencional, o ovo frito, o ovo cozido, como ele é base para muitos outros alimentos aí que nós, né, encontramos no dia a dia, como pães, massas, biscoitos, né, suplementação vitamínica, uma série, né, e nós temos que voltar um tempinho atrás para poder entender, né. Em 2020, em março de 2020, nós pagávamos R$46 a saca de milho de 60 quilos, né, e depois passamos ali já para o ano seguinte, 2022, né, já na casa de 95 a 110, aumentos aí na ordem, né, de 100%. E depois deu uma estabilizada em 2023, agora deu uma reduzida, mas nós permanecemos com um custo elevado. E aí nós temos mais fatores que também, né, justificam, né, em parte esse aumento. Um deles, né, é os casos de influenza aviária, né, nos potenciais produtores, países produtores e concorrentes do Brasil. Estados Unidos, por exemplo, até setembro, outubro do ano passado, né, teve que sacrificar quase 50 milhões de aves poedeiras em detrimento à influenza aviária. E automaticamente isso reflete no mercado, porque os Estados Unidos, além de ser um potencial consumidor, ele também exporta. E na Europa também, casos de influenza aviária em muitos países, e mais os reflexos da crise da União Europeia nos alimentos. Aonde nós vamos buscar? No Brasil. Esse é um raciocínio, presidente, que às vezes é difícil para o cidadão compreender, sim, né? Se o senhor nos ajuda. O senhor está dizendo, por exemplo, aumentou a exportação nossa aqui de ovos, né, para os Estados Unidos. Para vários países, tá? Não vou dizer só os Estados Unidos. Perfeito. Aumentou para vários países. Claro, em tese é muito bom, né? Quando aumenta a exportação é bom para nossa economia, né? Mas o cidadão fica com a impressão de que é melhor ele torcer para exportar menos, né? Porque se a exportação aumenta, o preço do produto vai aumentar aqui no mercado interno. É difícil, às vezes, para compreender isso, né? Não, mas é muito importante essa tua colocação, porque o que acontece, né? A partir do momento que nós falamos que a exportação, ela não é o único, digamos assim, causador desse aumento, né? Nós temos esses fatores que eu falei do custo, que aí é interno aqui no Brasil, e nós ainda estamos vivendo um momento de instabilidade econômica. Nós trabalhamos aí 2020, 2021, 2022, um período com prejuízo, outro período com margens apertadíssimas. Isso fez com que o produtor, a indústria também de processamento de ovos, reduzisse a produção para poder suportar esse impacto e continuar produzindo.
Porque se nós continuássemos com esse custo elevadíssimo, não tivéssemos a vazão na exportação, né, muitos iam ficar pelo caminho. E sim, nós sairíamos numa condição de produtor e exportador para importador. Aí nós pagaríamos muito mais caro. Mas esse não é o caso, porque o Rio Grande do Sul, hoje quinto maior produtor de ovos, segundo maior exportador, né, ele produz em larga escala, como o Brasil, né? E aí esses fatores, eles vieram junto, eles começaram a se conflitar. Foi a questão do custo interno, a questão da pandemia, veio a exportação, que aí esses países começaram a demandar, e houve um ajuste na oferta, né? Mas, né, como eu disse, nós somos potenciais produtores dessa proteína em larga escala. Ela não vai faltar, ela está passando por um período de ajuste, né? E o histórico dessa proteína, ele afirma que ela continuará sendo a alternativa a outras proteínas aí que também têm seus aumentos. Presidente, o senhor falou que ela não faltará, né? Essa proteína tão importante, né? Que é o ovo, é no café da manhã, é no almoço, é para alimentação de muita gente que normalmente, né, não tem dinheiro até para comprar uma carne e acaba substituindo pelo ovo, que nutricionalmente ajuda a suprir. O senhor disse que não vai faltar. O mercado interno corre algum risco de ser desabastecido para atender a exportação? Veja bem, é importante nós deixarmos bem claro que nós estamos sendo muito demandados pelo mercado externo, né? Inclusive países que até então não importavam do Brasil estão, né, semanalmente nos pedindo informações e cotações. Caso da Argentina, que teve casos de influenza aviária, né, e teve os distúrbios no mercado lá que faltou. Na Europa, a mesma coisa, faltou o ovo também devido à influenza aviária e às questões econômicas. Mas, né, a indústria e produção de ovos brasileira, ela é um potencial produtor. Ela reduziu a produção, aliás, para reduzir os impactos aí da época do custo elevado, né, das margens apertadíssimas, né, mas ela não está totalmente ociosa e não vai deixar de produzir. Nós produzimos no Brasil, para vocês terem ideia, 53 bilhões de ovos por ano. E exportamos 1%. Mesmo com esse avanço que nós tivemos na exportação, só para citar um dado para vocês, nesse primeiro trimestre de 2023, o Rio Grande do Sul exportou 86% acima do primeiro trimestre de 2022. 880 toneladas nós exportamos esse ano. 86, veja bem que índice expressivo. Mas, no contexto geral, a nível Brasil, nós não exportamos 1% da produção. Então, a população pode ficar tranquila que não vai faltar. Vai ter ajustes temporários, sazonais, né? Mas não vai faltar porque, como eu disse, você bem falou, o ovo é aquele alimento, né, com alto valor nutricional, com propriedades funcionais. Hoje ele está sendo muito demandado pelo mundo fitness, pelo mundo do esporte, né? Nós não vamos parar de produzir para deixar de atender ao nosso mercado interno, até porque o nosso consumo subiu muito nos últimos anos. O senhor falou que não vai faltar, né, mas só para deixar bem claro, mas que vão ter alguns ajustes, que pode ter algum novo aumento, é isso? Podem ocorrer mais aumentos no preço. Como eu disse, isso tudo vai depender da nossa, né, política econômica, né, isso vai depender do nosso custo. Agora ele está retraindo, né, um pouco, né, então o mercado vai se comportar em relação a isso aí. Historicamente, tanto a carne de frango quanto ovos, né, o frango lá foi uma das âncoras do início do Plano Real, né, a gente tem essa consciência da fidelização do nosso consumidor brasileiro, né, que hoje está consumindo só no Rio Grande do Sul em torno de 260 ovos per capita ano, somente no Rio Grande do Sul acima da média brasileira, que está em torno de 250, mas nós podemos ir além ainda. Por exemplo, o México consome 440 ovos per capita ano. Né? Japão na ordem de 365, né? Então a gente sabe que para o consumidor, né, continuar, nós não podemos extrapolar, nós vamos ter momentos, né, agora que, como eu disse, nós tivemos ali aumentos do milho, 70% da ração das aves, isso impacta na produção. Então o consumidor
entenda, né, que nós temos custos para produzir, né, os aviários hoje, né, tem todo um tratamento, né, de classificação, de limpeza, de embalagens, né, de ração, de manejo, de ambiência, tudo isso é custo, mas eu volto a dizer, pela larga escala de produção que nós temos, e essa proteína ela está sendo transformada também, hoje em ovo líquido, ovo em pó, você pode ir no supermercado e ver aí, né, o ovo processado, justamente para atender a larga escala de demanda que nós temos também no Brasil. Bom, a gente está conversando, né, com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura. Eu queria te fazer uma pergunta, José, no sentido assim, ó. Claro. A gente sabe que a carne de gado teve um aumento muito expressivo, principalmente nesses últimos 2 anos e meio, e as pessoas buscam alternativas mais baratas, como é o caso da carne de frango. Agora eu não lembro qual é a entidade que falou, inclusive, que o frango deve ser a principal proteína consumida no Brasil agora nesse ano de 2023. Isso tem alguma relação também com a produção de ovos ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, nós temos que analisar que a proteína avícola, ela segue, digamos assim, essa fidelização do consumidor, né? Muitas vezes, em vez de uma carne vermelha, por uma carne de aves ou uma carne suína. Sim. E ele avalia como é que está a situação econômica, como é que está, né, o dia a dia aí em relação à demanda de produtos. A carne de frango, sim, ela deve ter sido a nossa representação nacional que falou isso. Né, a tendência e os estudos, a BPA, né, as tendências aí mundiais. As tendências mundiais, estudos dizem que a carne de frango vai ser a carne mais consumida no mundo daqui a uns anos. Hoje ainda é a carne suína. Né? Ovos segue a mesma linha. Né? E eu vou citar um exemplo agora para você entender o porquê que eu digo assim que o consumidor ele vai optar, né, pela proteína ovo, né, e nós não podemos espantar esse consumidor. Em 2020, quando começou a houve um pânico, as pessoas ficaram com medo de que fosse faltar alimentos. E o que aconteceu é que desapareceram os ovos das prateleiras dos supermercados. Por quê? Porque a população vou lá buscar um alimento que é de fácil preparo e ele é versátil, eu vou poder produzir muitos outros alimentos em casa. Né? E isso fez com que, né, o setor continuasse apostando, né, justamente para ele ser essa alternativa, ser essa proteína rica em nutrientes, né, como eu já citei anteriormente, as propriedades funcionais, né, que está no nosso dia a dia e pela digamos assim, as características da população brasileira, ele atende a várias faixas sociais. Claro. Presidente, só para a gente precisa encerrar mesmo, nosso tempo está se esgotando. Ótimo. Aqui, mas só para a gente confirmar o preço do ovo, como o senhor disse, a gente teve em 2 meses aí uma alta de 30% no ovo. O ovo branco subiu 34%, né? 34%. Uhum. E o ovo caipira, 30%. Um pouquinho menos. E o senhor disse que deve subir, né? Um pouquinho mais. O senhor acha que vai a quanto isso para as pessoas irem se preparando? Porque não é fácil, né? É caro. Não, eu digo assim, né? Nós poderemos ter ajustes, né? Ou vamos manter nesses patamares, tá? Mas ele não vai gerar um aumento na ordem de 40%, 50%, isso não vai acontecer, até porque, né, a população não está estruturada, não está capitalizada. A gente ainda tem aí um grande número de pessoas desempregadas, dependendo de bolsa isso, auxílio, né? E então o setor sabe que ele também não pode, né, colocar o consumidor numa situação ali de inviabilidade de aquisição de alimentos. Então, sim. Nós chegamos num patamar hoje porque o custo explodiu no ano passado. E a gente precisa continuar produzindo. Então, tu faz os ajustes necessários para continuar produzindo e não parar. Então, assim, eu acredito que nós vamos ter uma estabilidade, né, nesse ano aí, né, e contando aí também, né, com a efetivação aí de programas econômicos, né, da volta da empregabilidade, tudo isso para manter um equilíbrio, né, e continuar garantindo. O nosso compromisso de produzir e continuar garantindo essas proteínas para o nosso consumidor, ele é permanente. Vai depender da situação econômica, das condições de competitividade, né, que todos querem que ela seja tenha mais ponto de equilíbrio, né, no nosso dia a dia comercial. Obrigada, viu, José? Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado e agradeço aí a oportunidade também de estar passando as informações do setor. Obrigado. José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura.